Oi, professor. Meu nome é Sibeli Diniz. Eu faço parte da equipe junto com a Agne Ludmilla, Beatriz Wanderlei, Mário Fernandes e Wellington Diogo. E nós vamos apresentar o capítulo 5 sobre modelagem de sistema, onde os sistemas eles podem ser representados por meio de modelos que ajudam tanto a entender quanto a explicar como o sistema funciona antes mesmo dele ser implementado. Pode passar. Aqui a gente tem um resumo do que vai ser visto no capítulo. Ele fala basicamente sobre os modelos de interação, estruturais, comportamentais e engenharia dirigida por modelos, onde tudo isso são formas diferentes de como a gente olha para um sistema. Modelagem de sistemas é basicamente o processo de criar representações abstratas de um sistema. Cada modelo mostra o sistema por um ponto de vista diferente. Hoje em dia, essa modelagem ela é feita quase sempre usando notações gráficas, principalmente o ML. Esses modelos eles ajudam o analista a entender o sistema e também facilitam a comunicação com clientes e outros envolvidos no projeto. Aqui podemos ver a diferença de dois tipos de modelos. Os modelos de sistemas existentes, que servem para entender como o sistema atual funciona, quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos. Já os modelos de sistemas novos são usados para explicar propostas e requisitos para os stakeholders, e em alguns casos esses modelos eles podem até ser usados para gerar parte do sistema automaticamente. Pode passar. Um sistema ele pode ser analisado por diferentes perspectivas. A perspectiva externa ela mostra o sistema e o ambiente ao redor. A de interação ela mostra como o sistema se comunica com os usuários e outros sistemas também. Já a estrutural ela foca na organização interna do sistema e a comportamental ela mostra como o sistema reage a eventos. E essas perspectivas elas se complementam. Desculpa, vou passar. Alguns dos principais diagramas UML. O diagrama, a gente tem o diagrama de atividades, o de caso de uso, de sequência, de classes e de estados. Esses diagramas eles são utilizados para representar um aspecto específico do sistema, seja o fluxo de atividades, a interação com usuários ou a estrutura interna do sistema. Os modelos gráficos eles têm três usos principais. Primeiro, facilitar discussões onde eles não precisam estar perfeitos. Segundo, documentar sistemas existentes. E terceiro, servir como uma descrição detalhada que pode até ser usada para gerar uma implementação. E é importante saber que quanto mais detalhado o objetivo, mais preciso o modelo precisa ser. Os modelos de contexto, eles mostram o que está ao redor do sistema, mas eles não mostram como ele é usado no dia a dia. Por isso, existe a perspectiva de processo, que nos mostra como o sistema participa de processos maiores de negócio. E para isso, geralmente, são usados os diagramas UML. Aqui temos um exemplo de modelo de processo relacionado à detenção involuntária. E ele nos ajuda a entender a sequência de atividades e o papel do sistema dentro do processo maior. Esse tipo de modelo é importante para a gente entender o fluxo, identificar possíveis problemas ou melhorias. Bom dia. Os modelos de interação. A ideia principal é mostrar que todo sistema envolve algum tipo de interação. Essas interações podem acontecer entre o usuário e o sistema, entre sistemas diferentes ou entre os próprios componentes internos. A modelagem de interação é importante porque ajuda a identificar os requisitos do usuário, entender possíveis problemas de comunicação e avaliar se a estrutura do sistema é adequada em termos de desempenho e confiabilidade. Para representar essas interações, utilizamos principalmente diagramas de casos e uso diagramas de sequência. Pode passar. A modelagem de casos e uso foi criada para apoiar a elicitação de requisitos e faz parte da UML. Cada caso e uso representa uma tarefa específica que envolve interações externas com o sistema. Os atores podem ser pessoas, como usuários ou outros sistemas. Os diagramas de caso e uso mostram de forma geral o que o sistema faz, oferecendo uma visão clara de funcionalidades, enquanto descrições textuais ajudam a detalhar melhor cada caso.
Esse é um exemplo de caso de uso do recepcionista com transferência de dados para o sistema paciente. Aqui vemos um exemplo de caso de uso descrito de forma mais detalhada. A tabela mostra quem são os atores envolvidos, o que acontece durante a interação, quais são os dados utilizados, o estímulo, que inicia a ação e a resposta do sistema. Esse tipo de descrição complementa o diagrama de caso de uso, deixando mais claro como a funcionalidade realmente funciona e quais restrições, como permissões de segurança, precisam ser consideradas. Esse é outro exemplo. Recepcionista, ela faz registro do paciente, lê as informações, transferência de dados e contato com o paciente. Os diagramas de sequência fazem parte da UML e são usados para mostrar como as interações acontecem ao longo do tempo. Eles representam a sequência de mensagens trocada entre atores e objetos durante a execução de um caso de uso. No diagrama, os atores e objetos aparecem no topo, com linhas verticais, indicando sua participação, e as setas mostram as ordens de interação. Esse diagrama ajuda a entender o funcionamento interno do sistema de forma mais detalhada, como está no exemplo. Pode passar também, tem outro exemplo que ele é mais completo e bem distribuído. Bem, falando agora sobre os modelos estruturais, eles vão apresentar a organização do sistema em termos dos seus componentes e como eles se relacionam. Esses modelos estruturais eles podem ser de duas formas: os estáticos, que vão mostrar a estrutura do sistema, e os dinâmicos, que vão mostrar como está organizado o sistema quando ele está executando. E essas duas características elas são distintas porque, se a gente analisar pequenos processos que vão interagir entre si, são completamente diferentes de componentes estáticos. Quando você está criando um modelo estrutural do sistema, você cria esse modelo estrutural do sistema quando você está discutindo e criando uma arquitetura de sistema, o que é uma parte bem importante dentro da engenharia de software. Em relação aos diagramas de classe, eles são utilizados quando está desenvolvendo um sistema orientado a objeto, que vai mostrar as classes dos sistemas e as associações entre elas. Uma classe de objeto ela pode ser pensada como uma definição geral como um tipo de objeto de sistema. A associação entre cada uma dessas classes elas vão indicar como acontece o relacionamento entre elas. Então, algumas classes elas precisam de informações de outra classe que ela está associada, e aí esses diagramas vão apresentar isso. Por exemplo, se a gente pensa num contexto educacional, onde a gente tem uma aula, a gente tem uma classe objeto aula, a gente vai ter relações com outras classes, como por exemplo professor, aluno, e aí todas essas informações elas vão ser compartilhadas. Quando você está desenvolvendo um modelo nas etapas iniciais da engenharia de processos, os objetos eles vão representar algo no mundo real, como, por exemplo, pacientes, receitas, médicos. E aí, o diagrama ele pode ter vários níveis de detalhamento. Primeiro, aqui a gente tem um mais simples, no qual essas caixas elas vão representar os objetos, como as classes. E aí essas linhas elas vão mostrar as associações entre eles. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter um paciente e o seu registro. Elas podem também ser mais detalhadas, como por exemplo aqui, que a gente vai ter associação entre vários objetos, e aqui a gente já passa a ter um nível de detalhamento mais complexo, que vão mostrar quantos objetos eles estão sendo envolvidos pela representação numérica, aqui indicando que, por exemplo, só pode existir um registro associado a outro, então um ou mais registros. E quando a gente chega nesse nível de detalhamento maior, convém representar esses objetos de forma mais simplificada, sem detalhar seus atributos, seus métodos. E aí a gente passa para outra forma de apresentação,
com cada objeto individual. Aqui, onde primeiro a gente vai ter o nome do objeto na parte inicial. Abaixo a gente vai ter os seus atributos, que podem ou não conter os tipos, por exemplo, strings, números. E aí abaixo a gente vai ter os métodos. Bem, retomando tudo que foi apresentado nessa parte inicial da apresentação, o modelo é uma visualização abstrata do sistema que vai ignorar alguns detalhes. E aí, complementarmente, os modelos de sistemas eles podem ser desenvolvidos para mostrar contextos, interações, estruturas e comportamentos. Os modelos de contexto eles vão mostrar como o sistema está sendo modelado, vão mostrar, enquanto o sistema está sendo modelado, como ele está sendo posicionado no ambiente com outros sistemas e processos. Os diagramas de caso e de sequência são utilizados para descrever interações existentes entre os usuários do sistema. O de caso de uso vai descrever interações existentes entre o sistema e atores externos. E o diagrama de sequência vai adicionar mais informações aos outros, mostrando as interações entre os objetos do sistema. E aí o modelo estrutural vai mostrar a organização e a arquitetura do sistema. Os diagramas de classe vão definir a estrutura estática das classes no sistema e as suas associações. Bem, partindo para a segunda parte, vou falar um pouco sobre o detalhamento dessas associações. A gente vai ter dois pontos importantes, que é a generalização e a associação. Primeiro falando... Associação não, agregação. Primeiro falando sobre a generalização, é uma técnica que é comum para gerenciar processos mais complexos. E aí, ao invés de detalhar cada uma das características de cada uma das entidades que são utilizadas, a gente posiciona essas entidades de modo mais geral, para aprender cada uma dessas características. Então, por exemplo, ao invés de a gente ter uma classe cachorro, gato, a gente pode concentrar a maioria dessas características numa classe animal. E aí, com isso, a gente pode fazer algumas afirmações genéricas que vão se aplicar a todos os membros dessas classes. Isso vai nos permitir tirar algumas conclusões de diferentes membros dessas classes que vão ter algumas características em comum. Por exemplo, esquilos e ratos, eles são considerados roedores. Isso na questão de modelagem do sistema, isso é muito útil para examinar as classes do sistema para ver se elas têm um escopo para generalização. E com isso, se alguma mudança for proposta, você não vai precisar olhar para todas as classes do sistema para ver se elas vão ser afetadas pela mudança. A gente só vai precisar se preocupar com a classe mais geral. E aí, quando a gente passa para linguagens orientadas a objetos, como, por exemplo, o Java, a generalização ela é implementada usando um mecanismo de herança, para construir tudo isso. Na generalização, os atributos e operações associadas a classes de nível mais alto também são associadas a classes de nível mais baixo. Nas classes de nível mais baixo, elas vão herdar atributos e operações das classes superiores, que ele determina como superclasses. E aí, nessas classes mais baixas, a gente vai ter alguns atributos mais específicos e operações. Como, por exemplo, se a gente pensar num contexto hospitalar, a gente vai ter um médico, e aí a gente pode fazer alguma separação, como, por exemplo, médico especialista ou um médico geral. E aí a gente vai ter algumas diferenças. Por exemplo, para um médico, a gente teria nome, telefone, e-mail. Se a gente parte para um médico que trabalha em um hospital, vai ter que ter a numeração dele no hospital, o número do pager. E aí, se a gente passa para um médico que atende clínica, a gente vai ter, por exemplo, o seu endereço, que é um dado importante. E aí, falando agora sobre a agregação, ele vai mostrar como as classes elas interagem com outras classes, como elas são compostas de outra classe. A agregação ela é parecida com a parte de
faz parte de um relacionamento semântico nos relacionamentos do modelo semântico. Então, por exemplo, essa agregação consiste em basicamente outras classes ser compostas por outras classes. Explicando mais ou menos, seria como se a gente tivesse uma classe carro, e aí ela seria composta de classes como, por exemplo, roda, motor. Aqui, por exemplo, ele traz a classe registro de paciente, que é composta por um paciente e por consulta. E aí, para representar essa agregação, a gente vai ter um losango marcando aqui no diagrama. Bom dia, sou Maíra e vou falar um pouquinho sobre os modelos comportamentais. Os modelos comportamentais são modelos dinâmicos do sistema quando ele está em execução. No caso, eles mostram o que acontece e o que deve acontecer quando o sistema responde a algum estímulo do seu ambiente. Nesse caso, você pode pensar em dois tipos de estímulo, que são estímulos de dados, que eles precisam ser processados, e o estímulo de eventos, que é quando algum evento acontece, eles disparam o processamento do sistema. Muitos sistemas de negócios são sistemas de processamento de dados dirigidos por dados. Eles são controlados pela entrada dos dados e processados. Seu processamento envolve uma sequência de ação de dados e a geração de uma saída. O que significa? Ele vai processar o dado e nisso é que ele vai gerar uma saída, no caso, o sistema de processamento de dados. Em contrapartida, alguns sistemas de processamento em tempo real, que eles são usados para mostrar o processo do sistema de ponta a ponta. No modelo de atividade, por exemplo, de operações de insulina no corpo, ele vai ver o açúcar que está no sangue, ele vai gerar um valor, e daí o valor vai vir o dado, ele vai ser computado, ele vai analisar, vai mostrar o nível de açúcar no sangue, e assim ele vai seguindo de acordo com o evento, mostrando o dado que ele vai ser gerado a partir de um evento. Outra forma de processamento de dados é em condição. No caso, enquanto um pedido for feito, algo vai estar acontecendo para poder outra coisa ser gerada. Então, ele tem um processo no evento, enquanto algo está sendo feito para poder outra coisa ser gerada. Modelos de eventos em tempo real. Sistemas de eventos em tempo real oferecem o mínimo de processamento de dados. Por exemplo, um telefonema que recebe um telefone de gancho. Modelos de eventos mostram como o sistema responde a eventos externos e internos, baseado no sistema de números e do estado do estímulo. Modelos de comportamentais de sistemas respondem a eventos externos e externos. Eles mostram a resposta do sistema e o estímulo que eles estão sendo usados em tempo real, como se fosse um switch, vamos dizer assim. Eles esperam acontecer alguma coisa para que outra coisa aconteça. No geral, MLs são usados para representar esse estado de evento em máquina. Por exemplo, um diagrama de micro-ondas. Ele vai esperar que alguém aperte o timer. Você pode escolher se vai ser full power, né, ou half power. Nesse meio tempo, o tempo dele vai ser fazendo alguma coisa. Ele vai estar fazendo ali o que você pediu para ele fazer. Depois ele vai desligar, ou então ele vai disparar o display, né? A operação vai acabar e ele vai ficar esperando para você cancelar ou abrir a porta. No caso da porta aberta, vamos dizer assim, ele vai parar de fazer alguma coisa ou não. Ele tem esse sistema de trava de segurança, por exemplo. Ele fica esperando o evento acontecer para agir. Temos estados e estímulos, por exemplo, do micro-ondas que esteve já esperando alguma coisa acontecer. Metade do poder, full power, você colocar o tempo de cozimento, ou
desabilitar operações de segurança, né, por segurança, como eu falei, ou então ele está apto, que é pronto para cozinhar, por exemplo. Nessa operação, ele vai fazer o que ele tiver de fazer, e quando ele estiver completo, ele vai aparecer que está completo. No caso do estímulo, ele existe como cada evento ele vai interagir com a ação. No caso, você pode colocar, predefinir full power ou half power. Você pode predefinir o tempo de cozimento, por exemplo. Você pode colocar, você tem o painel numérico que você pode preencher. Você tem o evento de porta aberta ou porta fechada. Você aperta o botão de start, que ele vai acontecer alguma coisa quando você apertar, e você pode cancelar também, que vai acontecer alguma coisa quando você cancelar. No caso, vai parar, né? Nessa operação, você pode desenhar ela de outra forma. Nesse caso, você tem a operação, no caso, o que está acontecendo, e fora dela você tem opções de aguarda ou de cancelamento. Meu nome é Wellington. Eu vou falar um pouco sobre a engenharia orientada a modelos. A engenharia orientada a modelos ela é uma abordagem ao desenvolvimento de software em que os modelos e não os programas são os principais resultados do processo de desenvolvimento. Esses programas que são executados em uma plataforma de hardware ou software, eles são gerados automaticamente a partir destes modelos. Os proponentes do MDE, que é o Engenharia Orientada a Modelos, eles argumentam que isso aumenta o nível de abstração na engenharia de software, de modo que não é preciso mais se preocupar com detalhes da linguagem, ou com a especificidade das plataformas de execução. A engenharia orientada a modelos, ela ainda está no estágio inicial e não está claro se ela vai ter um efeito significativo na prática da engenharia de software. Ela tem prós e contras, como prós. Ela permite que os sistemas sejam considerados em níveis mais altos de abstração, podendo gerar o código automaticamente. O que significa que é mais barato adaptar sistemas de novas plataformas. Como ponto negativo, esses modelos para abstração eles não são necessariamente adequados para a implementação. E a economia com a geração de código pode ser superada pelos custos de desenvolvimento de tradutores para novas plataformas. A arquitetura orientada a modelo ela é uma precursora da engenharia orientada a modelo. Então, a MDA é uma abordagem focada em modelos para projeto e implementação de software. Ela usa um subconjunto de modelos UML para descrever um sistema. Esses modelos, em diferentes níveis de abstração, são criados e a partir de um modelo de alto nível, independente de plataforma, é possível, em princípio, gerar um programa funcional sem intervenção manual. A gente tem esses tipos de modelo que eles apresentam abstrações de domínio importantes usadas no sistema, que são os SIMs, que é o modelo independente de computação. Eles às vezes são chamados também de modelos de domínio. Para o modelo independente de plataforma, eles representam a operação do sistema sem referência à sua implementação. É chamado de TIM e ele geralmente é descrito usando modelos UML que mostram estruturas estáticas do sistema e como ele responde a eventos externos e internos. Já os modelos específicos de plataforma, eles são transformações do modelo independente de plataforma com um PSM separado para cada plataforma de aplicativo. Em princípio, ele pode haver camadas de PSM e em cada camada ser adicionado algum detalhe específico da plataforma. Como dá para ver no exemplo, a gente tem um modelo independente de computação, a gente tem os diretrizes específicas de domínio, onde são dados que você tem que inserir, tanto o usuário tem que inserir, e esses dados são traduzidos para um novo modelo, por exemplo, o modelo independente de plataforma, onde ele passa tanto para o próximo modelo essas informações, como ele é adicionado novas informações por parte do usuário, por exemplo, padrões e regras específicas de plataforma, que são necessários para o aplicativo ou o desenvolvimento do software. E esse modelo segue até a finalização do código executável. A gente tem também
modelos específicos de multiplataformas. E o que é isso? Como a gente tem tradutores, a gente consegue, independente da linguagem, criar um código. Então, a gente tem um modelo, independente de plataforma, e cada linguagem de programação tem o seu tradutor para ela. Então, a gente passa, por exemplo, para criar o sistema de Java, o programa Java, a gente tem o tradutor J2EE, que é esse tradutor do Java, onde ele vai passar esses dados para um modelo específico, vai traduzir, vai gerar o código Java e em seguida criar o programa. A mesma coisa acontece com o C Sharp. A gente tem o seu tradutor .NET, que ele vai enviar para um modelo específico para .NET, gerar o código e o programa vai ser criado. Uma discussão acalorada que tem, inclusive o autor comenta no livro, é sobre os métodos ágeis na MDA. Ele traz alguns pontos onde ele fala sobre que os desenvolvedores do MDA eles afirmam que ela se destina a apoiar uma abordagem interativa de desenvolvimento e, portanto, pode ser utilizada em métodos ágeis. Já algumas outras pessoas eles falam que a noção de modelagem prévia extensa contradiz as ideias fundamentais do Manifesto Ágil. E suspeita que poucos desenvolvedores ágeis se sintam confortáveis com a engenharia orientada a modelos. Se as transformações puderem ser completamente automatizadas em um programa completo gerado a partir de um fim, então, em princípio, o MDA ele poderia ser usado em um processo de desenvolvimento ágil, pois nenhuma codificação separada seria necessária. São algumas discussões sobre o MDA dentro da desenvolvimento ágil. A noção fundamental sobre o ML executável. A noção fundamental por trás da engenharia orientada a modelos é que a transformação completamente automatizada de modelos deve ser possível. E ela é possível utilizando um conjunto do ML2, chamado ML executável ou ML. Ele vai dar as características do ML executável, que são para criar um conjunto de UML executável, o número de tipos de modelos foi drasticamente reduzido para 3 principais. Os modelos de domínio, que identificam as principais preocupações de um sistema, eles são definidos usando diagramas de classe, UML, e incluem objetos, atributos e associações. Os modelos de classe, nos quais as classes são definidas juntamente com seus atributos e operações, e os modelos de estado, nos quais os diagramas de estado é associado a cada classe e é usado para descrever o ciclo de vida da classe. O comportamento dinâmico do sistema ele pode ser especificado declarativamente usando linguagem de restrição de objeto, que a gente chama de OCL. Ou ele pode ser expresso usando a linguagem de ação da OML. Pontos-chave, nossos pontos-chave, que são basicamente a retomada de tudo que a gente foi apresentado nesse trecho. Modelos comportamentais, eles são usados para descrever o comportamento dinâmico de um sistema em execução, e esse comportamento ele pode ser modelado a partir de uma perspectiva de dados processados pelo sistema ou pelos eventos estimulados por uma resposta de um sistema. Diagramas de atividades, eles podem ser utilizados para modelar o processo de dados, onde cada atividade representa uma etapa do processo. Diagramas de estado, eles são usados para modelar o comportamento de um sistema em resposta a eventos internos ou externos. E a engenharia orientada a modelos é uma abordagem para o desenvolvimento de software, na qual o sistema é representado como um conjunto de modelos, que podem ser transformados automaticamente em código executável. Com isso, a gente está terminando nossa apresentação. Muito obrigado.